Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de outubro de 2025. Intensos combates em Kursk. A Rússia agora parece que está apostando mais em remover os ucranianos ali da região de Kursk, naquela zona tampão que a Ucrânia criou, uma zona tampão pequena, mas continuam firmes lá e enviou unidades mais treinadas e mais fortes para lá. E vamos ver também F-16 ucranianos armados com mísseis Barracuda. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você tem uma certeza, vai ver a verdade. Fake news são proibidas. Peço a todos que deem um like e compartilhem com as suas redes sociais. É muito importante o compartilhamento. Vocês também, além do like, o compartilhamento, vocês ajudam-nos a ter mais inscritos, o que isso também é muito bom para o canal, e o algoritmo do YouTube ele identifica isso. É muito positivo isso, e o que eu dou em retribuição para vocês é o meu trabalho para que cada vez mais vocês tenham trabalhos de qualidade. Muito obrigado, eu conto com vocês. E não esqueçam, podem fazer seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. Combates estão mais intensos ali na zona tampão de Kursk, né? O ditador da Rússia quis criar uma zona tampão em Sumi, não conseguiu. Quem fez a zona tampão, na realidade, foi a Ucrânia. Bem antes dele, depois diminuiu, por causa quando saiu o compartilhamento americano da troca de informações ali no teatro de operações, mas tudo bem, a Ucrânia manteve firme uma posição onde ela criou as novas defesas em caso acontecesse aquele caso que de fato tiveram que sair. E a Rússia, por causa disso, está enviando unidades mais fortes para aquela região ali do seu exército, né? As forças armadas ucranianas estão mantendo essa zona tampão, pelo menos agora, né? Isso, todo dia tem combates, investidas contra as posições ucranianas, e, no entanto, a Ucrânia não dá sinais de que vai ceder. Todos os ataques, eles têm interrompido os ataques, os russos são obrigados a recuar, não têm tido sucesso, tal como os coreanos também, que estão ali naquela região e já tiveram um número muito grande de baixas. As baixas continuam grandes, tanto para os norte-coreanos e também para os russos. Ali naquela região, o chefe das unidades de assalto das Forças Armadas da Ucrânia, ele falou sobre o coronel Valentim Mankó. Ele disse sobre o trabalho das tropas de assalto nessas áreas. Em relação a Kursk, diz ele, ainda estamos mantendo essa zona tampão na própria região de Kursk, ou seja, eles continuam dentro da Rússia, né? Isso é para impedir que os russos avancem em direção a Sumi. Na região de Sumi, disse o mesmo coronel, limpamos a área em que os russos haviam entrado e depois em algumas regiões que eles se infiltraram. E expulsamos, mas ainda podemos dizer que estamos expulsando os russos de volta para a fronteira. No caso, volta para a fronteira é para o lado de lá da Rússia, no território deles, né? E segundo o próprio coronel disse que agora resta muito pouco lá agora, na região de Sumi. E em Kursk eles pretendem manter a posição. Eles estão trabalhando junto com tropas ucranianas de assalto paraquedistas. O mesmo está acontecendo também lá no leste da Ucrânia, na região ali de Donetsk, Dobropilha, Pokrovsk, né? Ou seja, eles estão conseguindo manter os russos longe dos seus objetivos e também avançando sobre os russos, não deixando-os atingirem os alvos determinados pelo ditador da Rússia. A Operação Kursk, ela tem como objetivo realizar uma grande marcha. No início era fazer uma grande marcha, penetrar profundamente no território russo, foi o que eles conseguiram. A Ucrânia conquistou 1.350 km², e para flanquear as forças russas, capturar prisioneiros e recapturar uma zona tampão o mais longe possível da fronteira. Isso eles tiveram êxito, né? Acabou sendo uma investida ainda mais profunda do que eles imaginavam. Vamos dizer assim, foi fácil. Para eles foi fácil.
Lógico, tiveram que combater, mas pela rapidez, né, do que eles conseguiram, essa avaliação nem foi fácil, não é o coronel que está dizendo, é minha avaliação. Comparativamente o que está acontecendo, ao contrário do que para a Rússia, está difícil. Eles não conseguiram criar a zona tampão em Sumi, lá no leste não conseguiram o que eles queriam ali em Pokrovsk, e lá no sul também, na região de Kherson e na região de Zaporizhia, também não estão conseguindo nada, como até nós temos relatado aqui o que está acontecendo diariamente. Mas os russos têm reagido agora, estão começando com tanta força e estão começando a reunir tropas poderosas ali naquela região. Vamos ver quão poderosas essas tropas são, né? A Ucrânia tem feito operações com máximo de sucesso e acho que comparativamente ao exército russo, que mesmo essas forças poderosas já estão atuando ali na região de Kursk. Qualquer um que esteja falando sobre a necessidade da Operação Kursk pode perguntar ao povo de Sumi, né? Se eles não estivessem lá, os russos talvez estivessem em Sumi. Aquela parte de Kursk que a Ucrânia tomou é que garantiu uma faixa grande de linha de frente que não permitia a eles a fazer manobras, né? E também segurou 60 mil soldados russos em Kursk, que é o efetivo que tem lá aproximadamente, para tirar das posições o exército da Ucrânia. Então, é muito importante a saída da Ucrânia, estratégica, foi muito bem pensada pelo comandante do exército ucraniano. Os russos acho que teriam entrado em Sumi e tido mais facilidade naquela região. Inclusive também em Kharkiv. Quando eles tentaram Kharkiv, a Ucrânia já estava em Kursk. E aí ficou muito mais difícil para eles também entrar, porque tinha uma parte do terreno que a Ucrânia estava em profundidade que eles não conseguiam entrar e não conseguiam manobrar. Embora que eles fizeram um esforço muito grande lá na região de Kharkiv, um esforço muito maior do que eles fizeram ali em Sumi, e perderam 30 mil militares ali, pelo menos, né? Então foi umas batalhas, 6 meses ali, intensos, e onde eles entraram, eles foram expulsos, né? Não ficaram. Eles estão lá numa pequena faixa hoje, próximo a Volchansk, né? Como vocês sabem, às vezes eu tenho relatado os combates naquela região ali. E o povo de Sumi não tinha tanta certeza na época que se tratava de uma operação que era importante. Muitos ucranianos na própria Ucrânia criticavam esse avanço. E até que no canal muitas pessoas diziam, olha, mas era melhor pegar e ir lá para o leste, né, que lá a coisa está mais feia. Mas, graças a Deus que eles entraram em Kursk, estão lá ainda, impedem os russos de fazer um avanço maior, quer em Kharkiv, quer em Sumi, ou seja, ali é uma área, zona tampão, que acaba protegendo essas duas províncias, né? E acho que era importante se eles conseguissem resistir e trazer mais reservas para empurrar os russos mais para longe da Ucrânia, né? Acho que esse seria o ideal, porque na realidade os ucranianos querem viver em paz na terra deles, eles não querem guerra, né? Quem começou essa guerra assassina é o ditador assassino da Rússia, o psicopata que todos nós já conhecemos. As forças armadas ucranianas, elas cruzaram a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia e começaram a avançar profundamente naquele território há 2 anos atrás, aproximadamente. E a Operação Kursk continua até hoje, com menor terreno, mas tropas ucranianas mantendo suas posições na região de Kursk, na Rússia, apesar das constantes contraofensivas russas. O comandante em chefe das Forças Armadas ucranianas, o Alexander Syrskyi, general Alexander Syrskyi, relatou que as tropas ucranianas ainda controlam ali, depois que saíram de Sudzha, 90 km², que é um bom território para isso, para uma zona tampão. Segundo ele, a operação ucraniana em Kursk, na época, consumiu quase 63 mil soldados russos, na época que eles entraram. Então eles tiveram muitas baixas ali, os russos, né? E aproximadamente 70 mil soldados combinados com norte-coreanos, ou seja, 63 mil, mais os coreanos que chegaram, depois foram chegando mais, mas os coreanos também tiveram muitas baixas, chegaram a uma média aí de 70 mil, entre 60 a 70 mil. E segundo o general, ainda durante os combates na região de Kursk, os russos perderam 80 mil entre mortos e feridos, e sem conseguir avançar. Eu tenho uma opinião muito clara. Quando eles avançaram e tiraram os ucranianos de Sudzha,
é porque saiu a colaboração americana, né? E tem coisa, né, de compartilhamento da inteligência. Mas não vou comentar, já comentei bastante isso em outros vídeos, né? E a Operação Kursk levou uma forte elevação também da moral entre as tropas ucranianos. E acho que isso deu um ânimo para eles e continua dando moral, porque os russos não conseguem avançar e retirar os ucranianos das suas posições. Enquanto isso, os F-16 ucranianos, os Estados Unidos pretende armá-los com mísseis Barracuda para serem usados contra a Rússia. Então eles estão considerando agora, ainda não está aprovado, a transferência de mísseis de cruzeiro Tomahawk e o Barracuda também para a Ucrânia. O Barracuda, eles são mísseis de menor porte, eles têm uma autonomia de voo menor do que o Tomahawk, né? E são diferentes para diferentes usos, mas podem ser muito bem usados também em profundidade na Rússia, né? Mas ainda uma decisão final não foi tomada. De acordo com o Wall Street Journal, os Estados Unidos estão considerando a possibilidade de transferir mísseis de cruzeiro Tomahawk com um alcance superior a 2.500 km e mísseis de cruzeiro Barracuda com alcance superior a 800 km para a Ucrânia. E se a Ucrânia tiver esses mísseis Tomahawk, se eles mandarem, porque ainda não veio a ordem para mandar até onde eu sei. Ou seja, o Trump já falou que é para mandar, mas ainda acredito que ele não assinou a ordem, né? Mas se de fato vier o Tomahawk, toda a parte europeia da Rússia, porque a Rússia tem a parte asiática e a parte europeia, recapitulando apenas. Então, de São Petersburgo aos Montes Urais, né, vai estar sob ataque. Os mísseis Tomahawk tornariam as refinarias, os polos de gás, as usinas de energia e os polos de transporte russos mais vulneráveis, sem dúvida nenhuma. O Barracuda é um míssil de cruzeiro de última geração, que foi apresentado pela primeira vez em 2024, então é muito novo, muito moderno. A arma foi desenvolvida pela empresa americana Anduril Industries. Ao contrário dos mísseis de cruzeiro pesados tradicionais, como o Tomahawk, por exemplo, o Barracuda se posiciona como um míssil relativamente barato de produção em massa para as operações de ataque em larga escala. De acordo com dados, o Barracuda tem um alcance de aproximadamente, eu falei acima de 800, mas ele pode chegar até 900. Mas nunca ninguém vai chegar em cima de um alvo exatamente a 900, porque ele pode chegar lá com uma velocidade mais fraca e não atingir o alvo. Normalmente eles vão usar para 800 km para atingir o míssil, né? Assim como o Tomahawk, dizem que a informação a técnica dele é que vai a 3.000 km, mas as recomendações use até 2.500 km, né? E ele também carrega uma ogiva de 45 kg, o Barracuda. GPS, sistemas inerciais, provavelmente são usados para orientação, mas os detalhes técnicos exatos os Estados Unidos não divulgam. Então, parece que agora vem esse também. Isso foi anunciado não pelo Trump, mas pelos próprios americanos, que estão estudando a possibilidade de enviar esse míssil Barracuda também para a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like. É importante o like, é importante você se inscrever aqui, fortaleça, venha conosco, aqui você vê a verdade. Compartilhem também com suas redes sociais, fortaleça o canal, nos ajudem, compartilhem para o maior número possível de pessoas. E façam seus comentários, que são sempre bem-vindos, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.